nós estamos aqui com uma grande convidada, né? Nós estamos felizes porque ela aceitou o nosso convite, veio lá de Itaperuna, muito atarefada, e a gente conseguiu um tempinho com ela para ela vir conversar com a gente. A gente está muito feliz por ela ter aceitado, né? Já foi minha patroa, né? Minha chefe, né? Na época lá, por 2011, quando eu dei aula na faculdade, nos cursos de engenharia. E a gente estava conversando, tem muita coisa legal para conversar. Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar todo mundo qualquer coisa. Você volta aqui depois e faz a parte 2, né, professor? Bom, hoje nós estamos aqui com a Cláudia Boechat, né? Ela é educadora, né? E ela né, sócia da Helpers Education, né? A gente vai falar muito, né, sobre é uma startup ou já tem algum tempo já? Tem 2 anos, Dois mais ou anos, né? menos. Pois é, a gente vai falar muito da Helpers aqui, vamos falar também de Redentor, vamos falar do autismo, né, que está relacionado com a Helpers, Sim, né, sim. né, Cláudia? Então, eu gostaria de te agradecer primeiramente por aceitar o nosso convite, entendeu? Hoje, uma segunda-feira, a gente sabe que segunda sempre é mais difícil, né? E a gente está agora com esse programa, né, o Pod Studio Podcast, né, que a gente busca gerar conteúdos com empresários, Uhum. principalmente, entendeu? Para cada um contar sua história e contar seus projetos, né, principalmente relacionados à nossa região, né? E desde já mandar um abraço, né, para os nossos parceiros, né, a Adonai, né, a agência de marketing que está junto com a gente aqui dentro do Pod Studios, né? O rei do concurso, o rei do curso, que é o Moisés. Quem estiver buscando aí um curso, né, liga para o Moisés que ele resolve o seu problema. E nós temos também, esquecemos de colocar a logomarca aqui, do Corre Tatá, que é um evento que vai acontecer dia 6 de dezembro, em Bom Jesus do Norte. Vai ser uma corrida, né, uma mini maratona, né, e que a Tainara está organizando, dia 6 de agosto, a partir das 6h30 da manhã, né? Procure no Instagram, Corre Tatá, né, para você fazer a sua inscrição, né, e ver se ainda dá tempo, porque muita gente procurando, e vai ter medalha, vai ter camisa, tudo bem organizado, como se fosse numa cidade grande, muito legal. Bom, Cláudia, para começar, né, eu queria que você, né, falasse um pouco, né, é, do seu trabalho como educadora, né, como que se iniciou a questão da Redentor, né? A Cláudia é a ACO da Redentor, né? E ela pode até explicar muito bem todo o processo que aconteceu na Redentor e como é que foi começar a Redentor, né, com seu pai lá, né, Uhum. o professor Heitor, mandar um abraço para ele, né, que está hoje lá à frente da Rede Agatus, Águas. né, TV lá, um canal de TV muito legal que ele criou, né, em Itaperuna e transferiu para o Rio de Janeiro e tá aí no YouTube aí, você pode buscar e achar aí o Agatus TV, né? Uhum. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, prazer enorme revê-lo, né? Você falou 2011, o tempo passa tão Passa rápido, rápido. né? Meu Deus do céu. Enfim, é muito bom estar aqui, né? Conhecer o estúdio, muito bacana. A história da Redentora, assim, eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Eu sou fisioterapeuta, sempre trabalhei em terapia intensiva, na época enquanto fisioterapeuta, e trabalhava em hospitais direto, tal, no Rio, o dia inteiro. E aí, na época, meu pai morou aqui há um tempo, né, no Rio de Janeiro, em Itaperuna, né, um tempo, quando ele fundou uma faculdade aqui, que é a Faculdade Teológica de Uhum. Itaperuna. E nós voltamos, eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, tal. E aí fiz o mestrado em engenharia biomédica lá na COP, na UFRJ. E assim, a princípio não tinha nenhum interesse em me afastar da fisioterapia. Gostava realmente muito do que eu fazia. Mas aí surgiu a oportunidade de trazer um curso, inicialmente o curso de psicologia para Itaperuna, para acontecer dentro daquela faculdade teológica que meu pai tinha Sim, fundado um tempo entendi. atrás. E aí, diante de estudos, quais outros cursos, tal, aí surgiu a possibilidade dos cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, nutrição, fonoaudiologia, serviço social, ciências biológicas e psicologia. E aí, em 99, 98, mais ou menos, a gente começou a trabalhar nos projetos de desenvolvimento, dos projetos do curso, tal.
Em 99 começamos a receber as comissões, 2000, e conseguimos a autorização para 2002, Uhum. que foi quando começou a faculdade. E aí, assim, saí na autorização de todos os cursos, exceto psicologia. Porque como meu pai sempre foi psicanalista e durante muito tempo trabalhou com psicanálise, sempre existiu uma certa rixazinha, assim, né? Um Uhum. desconforto entre Entendi. psicanalistas e psicólogos. E aí as comissões acabavam botando vários empecilhos e tal, e a gente conseguiu. O curso de psicologia foi sair depois da medicina, para você ter uma ideia. E Nossa. aí, assim, custou muito a aprovação do curso. Mas os outros cursos começaram. A gente começou com os 2 cursos de engenharia. Imagina, numa cidade pequena, engenharia civil e engenharia mecânica. Na época, a gente contratou o núcleo de tecnologia da Uhum. UFRJ para fazer o nosso vestibular. A gente esperava que fosse ter assim, umas 2, 3 mil pessoas. Foram 123 pessoas inscritas. Então, a gente começou a faculdade bem deficitária, com poucos Uhum. alunos, curso de nutrição, que teve mais aluno, engenharia civil e engenharia mecânica, bem pouquinho. A gente entrou com uma ideia de curso de universidade pública, num padrão muito alto, principalmente para primeiros períodos, que você sabe como funciona o curso de Sim. engenharia, né? Em alguns lugares ele já começa muito pesado, e a gente já começçou com cálculo 1, com física 1, tudo no Assusta um primeiro pouco. período, teve aluno desmaiando em sala de aula, foi uma loucura. A gente contratou um professor para física 1, que ele era pós-doutor, para Nossa. dar aula de física 1 para engenheiro. Depois, com o tempo, a gente foi entendendo que a física não precisava ser tão Uhum. pesada, que a gente precisaria ter o cálculo zero, porque, né, aqui em Para todo o estado do Rio, nivelar, né? em todo o estado do Rio, a É. gente não tem, no ensino médico, por exemplo, limite, derivada, Sim. integral. Em São Paulo, sim, mas no Rio, não. Eu sofri na engenharia para fazer. Então, os nossos alunos chegavam lá mal sabendo função, e Sim. os professores já tinham um monte de disciplina. Você fez engenharia também, Fiz né? engenharia agronômica em Viçosa. Então, Sofri com cálculo 1 e 2. mas o que que aconteceu? Na época que eu fiz um mestrado na engenharia biomédica. E eu, entre fisioterapeuta, entrei para fazer um mestrado na engenharia biomédica. Eles tinham um programa de nivelamento que durava 2 meses. E eu tinha a programação toda desse programa de nivelamento, que eu fiz para depois entrar no mestrado em engenharia. Então, o que que a gente fez? Quando a gente viu os alunos naquela situação, bem, vamos fazer o mesmo programa que a gente fez lá. Em 2 meses, a gente bota esse menino em condições de estudar cálculo. E deu certo. A gente estendeu o ano letivo mais para frente, a gente começou no meio do ano, estendeu mais para frente, as aulas acabaram lá para o meio de janeiro. Fizemos 2 meses de nivelamento, e aí trouxemos professores do ensino médio, os próprios professores das disciplinas Uhum. entraram, e aí a gente conseguiu seguir. E deu muito certo, foi muito Uhum. bom e não existia nivelamento antes, né? Em nenhuma faculdade. E a gente documentou tudo e depois o MEC passou a exigir Olha nivelamento que para as legal. faculdades. Porque realmente a gente pegou aluno que não sabia, que tinha feito normal há anos atrás, entrando na Pessoal engenharia mais civil. velho, né? Que Sim, queria fazer uma faculdade, sim, né? sim. E a gente, na minha época, eu lembro que eu peguei muitos alunos assim que tinha saído do supletivo e estava querendo fazer uma faculdade e a gente via muita gente esforçada, né? E a minha disciplina eles olhavam um pouco mais porque a minha era na área de sustentabilidade Uhum. ambiental, então essa pessoa, sustentabilidade ambiental é só falar da natureza e a prova. Eu falei, ó, Ah, não é bem assim, não é não. assim não, entendeu? Ah, tá. Não está interessado na disciplina? Bom, o básico você tem que saber, entendeu? Então você tem que participar, entendeu? E foi bem legal, assim, o tempo que eu fiquei na Redentor e a Redentor ela ajudava muita gente a crescer, né? Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de engenharia de segurança do trabalho na Redentor, não sei se Uhum. você sabe. É, Então a Os, Redentor funcio- me os- deu uma bolsa, né? os professores, a gente trabalhava muito nos. A primeira coisa que a gente fez, um dos primeiros cursos de pós-graduação que a gente lançou foi o de docência do ensino superior, porque a gente tinha muitos professores com mestrado e doutorado, mas que não tinha nenhuma formação de licenciatura, nada Uhum, de. E aí a gente precisou fazer o curso de docência do ensino superior, e que foi muito bom. E a partir daí começou um incentivo de que os professores fizessem as pós-graduações da casa, né, de acordo com os interesses. Eu acho que a gente acabou sendo, sim, um divisor de águas, o curso de a Redentor, porque assim, eu lembro de professor chegando para mim mais para o final dos cursos, né?
e falando, eu posso reprovar um TCC? Eu, claro, se ele não for aprovado, você pode, mas não tem aquele esquema de botar 7 só para falar que era ruim. Eu não, se não estiver ruim, a gente reprova. E aí a gente começou com algumas coisas que deram o que falar, né? Aluno sendo reprovado em estágio, por roupa, por postura, Tem que ser, né? TCC que na hora, na banca, começava a arguir e via que não foi o aluno que fez, então reprovava. Então, A minha assim, esposa, ela que é responsável pelo nivelamento ali a orientação, né? Que é a orientação do aluno para entrar dentro do hospital, né? Para fazer o estágio, agora vai ter residência agora também. E ela faz isso tudo, né? Ela passa todas essas orientações, porque é importante, né? Para como se portar, né? Dentro de uma instituição ou dentro de um órgão, de onde você vai trabalhar, né? E muita coisa assim muito interessante também da Redentor também, que aconteceu assim. A gente vê hoje, né? Você falou que você também, grava videoaulas também, igual a gente aqui está com um projeto de gravação de videoaulas também. Eu trabalhei na Redentor há uns 14 anos atrás, e vocês já falavam em EAD, né, de ensino à distância, uma coisa que quase ninguém falava. E eu lembro que vocês disponibilizaram um treinamento para os professores, para aprender como era o EAD e como montar um curso de EAD. E eu achei bem legal, porque eu montei um curso de EAD para mim na minha área, que é a área de alimentos, né, tecnologia de alimentos. E comecei a montar lá e disponibilizar com o Jamil lá, que está lá até hoje, inclusive, um grande profissional, né? Muito sim, bom. muito bom. E aí eu comecei a vender lá, e o Jamil, rapaz, ligou uma indústria agora lá do Pará, que quer botar 30 funcionários para dar o curso, para fazer o curso, entendeu? Então, assim, uma coisa assim, muito legal que eu aproveitei bastante também foi oferecer, né, ofertar esse curso de EAD em parceria com a Redentor, né? Na época, com o Vitor Hugo ainda, né, à frente da Sim, pós-graduação, a gente teve muitas estratégias de parcerias com os próprios professores. Então, eles criavam um curso em parceria, né? E aí era em EAD, e depois a gente, principalmente na pós-graduação lá do centro. Na verdade, a gente já tinha a gente tinha um know-how muito grande de cursos presenciais fora de série, fora da sede. Nos cursos de medicina ia para longe, intensiva, é né? isso. Era uma estrutura assim de Eu lembro que ia para tudo quanto é de lugar. logística, ia para tudo quanto é lugar, era emissão de passagem, era um mini. Mas era famoso, né? Era muito Era. conhecido. Porque o que que acontecia? A gente fazia os cursos, por exemplo, logo no início, em 2003, a gente abriu a primeira turma um cursinho de ventilação mecânica. Eu tinha saído do mestrado da COP, a minha dissertação de mestrado foi sobre ventilação mecânica. Então, vamos trazer alguma coisa de ventilação mecânica para médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, né? E fizemos. Não foi uma parceria formal, mas, por exemplo, o meu orientador veio e deu aula, muitas pessoas lá da COP vieram, tal. E aí, o que que aconteceu? Uns médicos vieram conversar com a gente de Muriaé. Ah, mas a gente precisa de curso de ventilação mecânica, ótimo, maravilhoso, mas a gente precisa de um curso para medicina intensiva, porque tem muito hospital que precisa credenciamento, precisa de profissionais com Sim. especialização, e os médicos, como não ficam estudando o tempo todo, tal, né, porque tem um monte de plantão, eles não conseguem passar na prova de título. Aí o que que a gente fez? A gente entrou até em contato com a Luísa, que é daqui de Bom Jesus, Aham. a Luísa Tinoco. Sim, doutor Luiz. Nós fomos à sociedade, né, a SOTIEG, Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro, procuramos a Rosane Goldwasser, que era diretora científica, né? Conversamos com ela, falamos, vamos montar um curso, então vamos montar em parceria com a SOTIEG. E aí a gente montou a primeira turma em Itaperuna em parceria com a Sotied. Ela pegou esse case, apresentou num congresso brasileiro de medicina intensiva, e aí, a partir daí, todos os cursos foram feitos com a MIB. Então, assim, a gente nunca brigou com as sociedades, a gente sempre trazia a sociedade para trabalhar junto com a gente. E esse curso da MIB, ele aconteceu no Brasil inteiro.
Hoje eu não sei nem se ele é ofertado pela AFIA, eu acho que ele está com a. Não, Porque acho que o não tá, Vitor não. Hugo montou uma É, faculdade e é. tal, eu não sei se está com Eu ele. acho que ele não tá, não tem mais. É. É, mas era um curso assim, fantástico, que mudava vidas, porque a gente chegou a ter um caso de Cuiabá que o índice de óbito das UTIs diminuiu Que loucura. depois desse curso. E hoje é obrigatório hoje ter o médico ter, Não, desde né? aquela época. O Ah, problema é que tá. eles não conseguiam Não tinha credenciar o tempo. UTI. Eles tinham. Surgiu porque alguns médicos de Muriaé, eles não conseguiam credenciar o UTI deles, porque eles não tinham médico titulado. Uhum. Então, assim, foi muito bom para a sociedade, para a Sotierge, para a AMIB, principalmente, foi muito bom para a Redentor, mas principalmente mudou vidas. Porque, olha, eu cheguei a entrar, eu fui uma vez assistir uma aula, que de vez em quando acho que eu e o Luiz, a gente sempre foi muito mão na massa, né? Uhum. A gente estava desde carimbar livro no início da faculdade até viajar secretariando o curso. E aí eu fui para Recife, e aí a primeira aula era de intubação, Uhum. né? Parada cardiorrespiratória e tal. E muitos médicos não sabiam fazer massagem cardíaca, médicos que já trabalhavam no TI, Que não loucura. sabiam entubar. Então é assim, os médicos começando e qualquer problema tinha que chamar o rotina, que vivia praticamente dentro do É hospital, igual dentro aquele da prático, UTI. o cara chega o piloto, o cara que maneja lá o navio lá, ele tem que chamar o prático lá para entrar dentro do porto, né? Isso foi muito assustador. Então, e esse curso de medicina ele acabou mudando esse panorama. E em Cuiabá, a gente teve um depoimento num congresso de uma presidente da sociedade falando exatamente isso, como que mudou o panorama das UTIs. E depois, com o Covid, enfim, né? Isso a gente viu a importância da boa formação dos médicos. E aí, a partir daí, vários outros cursos nessa linha, em Uhum. parceria com as sociedades. Ô, Cláudio, essa história toda, né, da Redentor, com vocês na Redentor, essa história de vocês com a Redentor acabou quando? 2019. 2019. Não, acho que E não acabou. não acabou, né? Entrou na Mudou, né? maioridade e a gente É porque assim, é coisa bem de empreendedor mesmo, né, Cláudio? A gente, quando é empreendedor, a gente chega no ponto que fala assim, eu quero fazer uma coisa diferente, já deu para mim. Foi isso com você? mais ou Comigo é assim. menos, mais ou menos. O que que acontece? Eu tenho gêmeos, né? E um deles é autista, não Uhum. falante e tal. E diante disso tudo, assim, a gente já estava caminhando para profissionalizar, porque sempre foi muito eu, o Luiz e o Heitor à frente da Redentor. Então todo mundo Uhum. sabia de tudo, quem pedir. E depois do curso de medicina, isso tomou uma dimensão diferente, Cresceu muito. né? Todo mundo sabia quem era a Cláudia, quem era o É. Luiz, quem era o Heitor. Então, assim, batiam na nossa porta em casa. Então, assim, Nossa. né, as coisas mudaram muito. E aí a gente já estava querendo fazer um processo de profissionalização maior, né? E a gente se afastar um pouco dessa gestão. A gente já tinha tido excelentes diretores desde o início, graças a Deus, mas Uhum. chegou o momento que a gente estava assim. E aí a gente caminhou junto com isso, com o processo para mudança para os Estados Unidos. Aham. Mas a ideia, a princípio, não era venda. Era um investidor Entendi. que assumisse uma parte e tal. E aí, na época, a gente foi procurada pelo Paulo Guedes, que ele tinha a Bozano na época, que depois Uhum. mudou para Crescera, e eles estavam fazendo exatamente juntando algumas faculdades de medicina para criar uma health tech, né? Um grupo de faculdades de medicina e tal. Mas aí, nessa época, ele foi chamado pelo Bolsonaro para assumir Aham. a- a- o Ministério da Fazenda. Então, ele se afastou. E aí as coisas começaram a caminhar um pouco diferente. O Grupo AF abriu o capital na bolsa. Enfim, assim, começou a tomar uma cara diferente e a gente acabou optando pela venda, Uhum. porque já não estava exatamente naquela ideia inicial. E cresceu, eles estão fazendo um trabalho muito bom, está bem reconhecido hoje no Brasil inteiro, Uhum. né? Agora, esse ano agora, a AFIA virou só AFIA, né? Agora não é mais Sim, Uniredentora AFIA, agora é só sim, AFIA, só. todas as outras e tal. E depois de 5 anos. Mas assim, para a gente foi muito bom. A gente mudou Uhum. para os Estados Unidos em 2019. A venda da Redentor saiu em dezembro de 2019 e o nosso imigração saiu em dezembro de 2019.
assim, foi assinar os papéis e ir embora para os Estados Aham. Unidos, mas a gente chegou lá deu de cara com a pandemia, né? Então, Eu fui para lá na pandemia, em 2020 eu fui para lá. é, Fiquei 6 meses lá. então assim, para a gente foi bom ter vendido naquela época, porque, né, quem assumiu foi um grupo que estava com muito dinheiro, tinha aberto Uhum, capital, né, unicórnio, né, compraram uhum. mais de 1 milhão, 1 bilhão. Então, assim, foi muito bom que eles estavam com dinheiro, tinha como sustentar essa situação da Covid, né, que foi muito complexa para as instituições de ensino, para todo mundo. E a gente ficou lá um tempo, assim, os meninos se adaptaram no início bem, na escola, enfim, aí tomamos caminhos distintos, né? E vocês investiram lá também, né? Empreenderam lá também. Sim, sim, sim. E como é, né? Eu gosto muito de conversar isso porque as pessoas perguntam, né, para mim. Eu vou sempre que eu, ano passado eu fui também. Às vezes eu vou a trabalho, entendeu? E as pessoas perguntam como que é para você, assim, como a questão de empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. Olha, o que a gente fez lá, a gente trabalhava com vacation homes, né? Então a Uhum, gente tinha comprava, mobiliava e tal, e alugava. A gente pegou uma época época de pandemia no início, que eram poucos aluguéis, que as pessoas não estavam indo muito, então teve uma baixa. Mas depois, mais para o final da pandemia, a gente começou a ter uma outra situação, as pessoas querendo descer do do norte, norte para a principalmente Flórida os por mais causa de espaço. idosos. E aí os preços subiram Uhum. muito, Luiz. Como não perde oportunidade, ao invés de vacation homes, ele se vendeu, né? E aí a gente Ah, ele acabou vendeu. vendendo, porque realmente teve uma valorização que foi acima da curva, do Sim. esperado. Mas assim, as pessoas acham que para montar uma empresa, para começar a trabalhar, não é difícil, sim. E Uhum. alguns trabalhos lá dão muito dinheiro. Sim. Mas é muito para quem está querendo crescer, sabe? Naquela fase de topo tudo, vou fazer tudo, trabalhar em 3 empregos, vai se dar muito bem. E vocês Mas a estavam gente já mais. estava Outra numa vibe. outra situação, Uhum. exatamente. A gente já tinha feito um negócio grande, a gente não, eu com os meus filhos, eu queria mais tempo para me dedicar para eles. O inglês, por mais que o meu inglês seja bem ruinzinho, mas dá para arranhar. O Luiz já não ficou tão à vontade. Uhum. Aí começou a ter os problemas de saúde da minha mãe, minha Entendi. sogra. Enfim, o mundo do autismo lá não é essa maravilha toda que as pessoas Não é não? pensam, não. Nossa, o pessoal fala Você. tanto que tem tanto auxílio, né? De Porque tanta assim, ajuda. a gente sabe. Tem assim, quando a criança nasce nos Estados Unidos, eles têm um trabalho de intervenção precoce muito bom, porque as crianças lá só vão para a escola com 4, 5 anos. Antes disso, ninguém vai para a escola, só se for creche privada, e tal. Uhum. Mas a escola é com 5 Sim. anos. Então, até 5 anos, eles têm um trabalho muito intensivo com crianças. Dentro de um modelo que não é um modelo que eu gosto, mas é um trabalho bem intensivo com crianças autistas. Com um menino como meu filho, que já é mais velho, já foi para lá com 12 anos, Entendi. eles logo, logo taxam deficiência intelectual. E o meu filho não tem deficiência intelectual. Sim, Então, isso já é um problema. Pouquíssima paciência com pequenas diferenças, como o caso do meu filho do outro, né, que tem TDAH. entendi. E a gente tinha saído do universo do Colégio Redentor, que era assim, um colégio Eu inclusivo, lembro que vocês que montaram um negócio o que bem. a gente tinha no Colégio Sim. Redentor, quando a gente vendeu o centro universitário e a gente fechou o colégio, porque não tinha jeito, eles não compraram, não tinha como manter, Uhum. a gente viu que não tinha nada nem perto do Entendi. que a gente tinha ali. E nem para aquelas pessoas que vão, igual, por exemplo, eu tenho uns amigos que eles foram e pediram um asilo de saúde, que eles, né, Uhum. chegam lá com a criança doente, né, com doente não, com algum problema, né? No caso, o problema do filho dele era autismo e, e eles conseguiram um auxílio saúde com isso aí. Eles foram tipo um exílio, assim, entendeu? Eu É, não sei se exílio, você fala essa palavra exílio de lá eles, saúde. com a maior facilidade do mundo, eles pedem para você abrir a sua conta corrente, né? Por exemplo, se você vai, muita coisa lá depende disso. Por exemplo, se você vai para um hospital, o hospital lá tudo é particular, né? A saúde é Sim, particular. isso. Tem aquele que eu não sei ainda se chama Obamacare, Tem, tem aqueles tem. outros, mas ele, dependendo da sua renda,
você não paga quase nada. Sim. Dependendo da sua renda, ele é mais caro do que os outros planos. Entendi. Então, você tem que ter um plano de saúde lá, isso é fato. Sim. Mas é tudo copay. Você paga, ele paga uma parte, você paga outra. Então, lá tudo é assim. E se você, por exemplo, você vai pleitear uma ajuda, você foi para o hospital, não tem dinheiro para pagar. Você vai pleitear uma ajuda, a primeira coisa que eles fazem é pedir para você abrir a conta corrente mesmo. Sim. Eles pedem extrato de não sei quanto tempo, tá? Porque Então, assim, se muita você gente não tiver, paga, né? se você tiver um dinheiro um pouco mais na sua conta, eles não te dão nenhum tipo de suporte. Então, também tem isso. Tem isso também. Então, assim, essas coisas são bem. Agora, a educação deles é excelente. Assim, Sim. as escolas são muito boas. Preparadas. É de excelente qualidade o ensino e tal. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, assim como está acontecendo no Brasil? A agenda woke, né? Essas questões, o progressismo muito intenso. Uhum. Apesar de eu morar na Flórida, que é eu tenho morado diferente, agora, né? que é mais conservador, mas como muito, está crescendo, estão crescendo as escolas confessionais. Sim. Por exemplo, a primeira igreja batista de Orlando, eles têm uma escola enorme, particular. Então, muitos pais deixam de pagar uma escola, deixam de colocar na escola pública, que o ensino é de qualidade Sim. ou até melhor do que a particular, para botar na particular por conta do Porque lá é conservadorismo. pontuado, né? As escolas são pontuárias, né? Então você tem que buscar os bairros, né, que tem as escolas de melhor qualidade. E os aluguéis das casas são mais caros, próximas às escolas de melhor qualidade. Isso é uma loucura. E você não consegue morar num lugar e levar no... Exceto, por exemplo, o meu filho, como ele é autista nível 3, a gente morava num bairro e a escola dele era em outro, porque eles categorizam as crianças de acordo com as características. E na escola próxima à minha casa não tinha turma para ele, com as características dele, só em tal escola. Aí ele ia para lá. Uhum. E você foi com um visto de investidor imigrante? EB5. Entendi. A gente sempre vai, né? Eu gosto muito de lá, tem muitos amigos na Flórida, principalmente, né? E minha plaquinha do carro tá até ali, em cima ali, quando eu vou, levo ela, já tem a plaquinha. Mas é muita oportunidade, assim, mas para quem vai para trabalhar é muito difícil, né, Cláudio? Agora é uma vida boa, né? É um país, né, muito organizado as coisas, muito né? organizado, as pessoas. O problema é que talvez os brasileiros que cheguem lá encontrem são brasileiros. Tem muito brasileiro safo lá explorando o brasileiro que está chegando. Isso tem em qualquer lugar, né? E brasileiro tem em qualquer lugar. Tem. Agora, não é o mundo da Disney o tempo todo, mas realmente algumas coisas muito sérias. As coisas são muito limpas, as pessoas levam tudo muito a sério. Segue a lei, né? Quem não segue está enrolado. E nem adianta questionar, a lei é para cumprir aquilo e pronto, segurança, eu acho que assim, nada igual. A sua casa não tem muro, não tem nada, ninguém entra, ninguém mexe, sabe? A segurança. No bairro onde a gente morou um tempinho em Indermere, depois fomos para Celebration. Celebration não é um condomínio, é tudo aberto. Tudo aberto. Qualquer pessoa pode passar lá. Silvio Santos morava na rua atrás da minha. E o que tinha dele, de onde ele estava dormindo, para a rua, era uma porta comum. Então, assim, era impressionante. Eu já cheguei a fazer entregas lá, que a gente trabalhava com delivery, às vezes, aí para trabalhar com delivery, a gente entregava lá. Era um tal de gente, tinha até uma plaquinha em português lá, para o pessoal não encher o saco, porque o pessoal chegava lá e descobria onde era e sabia bater na porta. Mas, assim, isso é muito caro, né? Essa segurança, essa tranquilidade, as coisas funcionam como tem que funcionar. Mas tem o outro lado, Disney tem um paraíso, um lugar... pertinho ali, né? Já está dentro da Disney Celebration. Está dentro. Né? A Celebration foi um bairro que ele foi, e seria um parque da Disney. E aí depois, assim, então ele é perfeito, assim, uma coisa perfeita. Mas o que acontece? O lugar que mais tem rapto de crianças é lá, né, na Disney. É muito grande. É mesmo? Não sabia dessa, não. Então, assim, porque realmente é bem, né?
Eles não Isso é o que divulgam, dizem, é né? o que dizem, a gente fica sabendo, né? Não dá para ter certeza, porque ninguém tem esses É números, porque todo mundo fica mas maravilhado, as porque um pessoas. monte de coisa É. acaba largando as crianças, né? Um problema que a gente vê lá, assim, na hora de entrar, tem muito critério. Você bota a pulseirinha, Sim, né? Compra e tal. Na hora de sair, você sai com uma criança no colo dormindo, verdade, ninguém verdade. te. Ninguém te pergunta, da identidade, mostra e realmente não mostra, né? Então é um problema. É, que loucura, Muito tráfego humano vindo de outros lugares, entendeu? que Muita doideira. gente que vai para lá, não consigo, não tem dinheiro, tal, vai com esses coiotes da vida Sim, e chegam lá e acabam prostituindo, e é aí, uma enfim, loucura, é. Eu, aí assim, fica um universo nada bonito. eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas fazendas leiteiras lá também, que é a minha área, né? E, assim, é muito, é o lado feio que eu vejo dos Estados Unidos, né? Que eu Uhum, via o pessoal que trabalhava na fazenda, eles moravam 40 pessoas num quarto do tamanho disso aqui, é. entendeu? Todo mundo, cada um no colchão, tudo amontoado, uma cozinha pequenininha no canto. Então, assim, essas pessoas, e eu defendo muito as pessoas, porque às vezes muita gente ruim entra também, a gente sabe, mas é muita gente trabalhadora que vai buscar tentar fugir da fome mesmo, entendeu? E luta e trabalha igual um desgraçado lá dentro, Uhum. lá para conseguir uma grana para mandar para casa, né? Não, sim, a gente sabe que isso é uma É, realidade, mas a gente também sabe que está ilegal, né? Que é, ilegal é óbvio que o país não quer gente é, ilegal lá. é. Até porque isso acaba barateando alguns empregos, né? Então, assim, tira emprego, não, É, não alguns, né? Porque, assim, na maioria das vezes, construção, na área de construção, tal, é latino mesmo que eles têm os faz. projetos, né? Eles têm as empresas, elas são autorizadas, por exemplo, na parte de fazendas, né? De Uhum, plantios, né? As empresas são autorizadas aí no país, aí vai no México, vai na Guatemala, uhum, a pegar esses trabalhadores temporários, uhum. aí levam eles para um hotel, né? Na cidade e para eles trabalharem no plantio, entendeu? Então, aí acabou a Ah, temporada, volta. eles voltam Na pro. construção civil, tem um casal de amigos que eles botam um papel de parede lá nos Estados Unidos. Então, eles fazem isso, vão nas casas, lá tem muito papel de parede, né? Os Tem, acabamentos de parede não é. são bons, então tem muito papel de parede. Eles iam, e eles, eu acho que ele já é xerife agora, o sonho dele e tal, e ele contribuía para a associação de xerifes, então ele tinha tipo uma logomarcazinha no carro dele, de xerife. Quando eles chegavam lá, eles tiveram que tirar aquilo ali. Que quando eles chegavam na obra, né, naqueles condomínios Sai todo mundo grandonas, correndo. saía todo mundo correndo. Então, assim, porque realmente é muita Tem gente legal. muito. É, Trabalhando com casa, família, tudo lá muita e coisa. legal. Então, É. assim, uma profissão, por exemplo, que eles estavam precisando muito e legaliza, fácil de ir, era motorista, pelo menos na época que a gente estava lá, que eles Aham. não tinham motorista Não tinha. para No campo, caminhão, né? E ganha uma e grana ganha uma boa. grana boa. Agora tem que provar a carteira, É, comprovar que tem experiência. Chega lá, ainda faz um tempo ganhando menos até ter tanta quilometragem. E eu conheci médico que foi para lá e virou caminhoneiro. E não tá quer uma voltar para o loucura. Brasil. Eu comprei o último carro que eu comprei lá, eu comprei de um motorista de caminhão, um brasileiro. Para eu ficar lá, né? E ele ganhava em torno de US$ 25.000 por mês, entendeu? Trabalhava uns 10, 15 Uhum. dias no mês, entendeu? E ganhava em torno de US$ 25.000. Então é um salário muito bom para dentro dos Estados Unidos. vinte e cinco mil Não, dólares é bom sim. demais, né? Então, ainda dá para Então, jogar uns é, 5.000 dólares para o Brasil por mês, olha. e ele até veio embora já. Ele falou: Sandro, estou juntando dinheiro, por isso estou vendendo carro para você. Estou juntando para voltar para o Brasil, que eu quero me aposentar lá e terminar minha vida no Brasil. Mas é essa luta aí, entendeu? Que a gente, o bom lá é que assim, eu vejo a questão de você trabalha igual aqui muito,
mas lá você vê o resultado no final do mês. Aqui você trabalha, 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 chega no final do mês, a sua conta tá, e depois, daqui a pouco sua conta tá, não tem mais nada, que você tem que pagar imposto demais em muita Que lá coisa. também Tem muito também. tem muito imposto, É, mas é revertido. é. Se você recebe de 6 meses um relatório de tudo que você pagou, Sim, e assim, explicando em que foi aplicado, o que não foi, assim, você vê o retorno. Aqui é. você vê na televisão o retorno, É, o quando retorno. está aí no dinheiro. É, Então, assim, isso é muito complicado. É, como a gente fala, o pessoal sempre fala, lá é bom, mas é uma M, né? Aqui é uma sim. M, mas é bom. Então, assim, É, algumas coisas para o Luiz, assim, ter voltado foi muito importante. Primeiro, por causa dos nossos filhos, né? Como eu falei, a intolerância zero para o TDAH e a taxação de deficiência intelectual que limitava o entendi. crescimento acadêmico do meu filho. É, problemas de saúde da minha mãe. Enquanto eu estava lá, minha mãe pegou Covid. Eu cheguei a vir às pressas Nossa, aqui, ficou muito grave, está acamada até hoje, assim, acamada mesmo, com traqueostomia, gastrostomia, assim, nossa. um caso bem grave. E os meus sogros também, né, que eles Uhum. foram com a gente para morar lá, não deram Ah, conta e é? voltaram. Ah, não sabia, não. Então, assim, por causa do inglês, um casal de idosos é Uhum. difícil, você não É, faz uma é amizade. difícil, é. Tem ficar catando tudo que é em português, né? Então é É. difícil. Aí por isso que a gente Apesar optou de por Orlando voltar. hoje ser 90% Não, brasileiro, né? em Miami tem mercado brasileiro, tem tudo. Você não passa apertado. É, hoje para você, Mas hoje eles Orlando e não Miami tinham você consegue se safar sem inglês, né? isso. É até ruim para quem está querendo ir É, aprender a é por isso língua, que eu né? falo com meus amigos, ó, não vai para Flórida porque você quer aprender inglês, não, vai para o norte, né? Para passar aperto. Eu fazia parte de um grupo de oração que era só mulher brasileira, então um grupo de oração que era só em inglês, só Aham, português, todo mundo falava português. aham. Eu conheci um cabeleireiro lá de Celebration que ele falou que quando ele mudou para os Estados Unidos e ele casou com um americano. Ele falou para escapar disso, de ficar envolvido, eu não saía com nenhuma brasileira, não dava, É isso que eu não fazia conversava também. com brasileira, Eu eu só fazia. conversava Evitava com, fazer amizade com brasileiro. nem fazia amizade que era para não dar problema. Quando eu fui para lá pela primeira vez fazer um estágio, né? Fiquei um ano lá. Aí eu fazia isso. Eu só ia de vez em quando no grupo de capoeira que tinha lá, que eu fazia capoeira, mas fora isso, eu falei, ah, não quero contato, estou aqui para aprender inglês. E foi realmente o que me salvou, assim, de eu aprender inglês mesmo, é passando aperto, não Não, mas era falando. só assim mesmo. Aí também morando na roça lá também, só tinha eu e mais um É. brasileiro, e eu falava com ele, ó, não vamos Mas conversar você em ficou onde? Na português. Flórida, não? Eu fiquei perto de Sarasota, entendeu? Chama Mayaca City, a cidade. Não é um lugarzinho pequenininho, é uma cidade Mas não que tem tem lugar uma. feio, né? Todas as cidades são Tudo, bonitas, as você tem um estradas, né? Walmart, deve 10 minutos da minha casa, e tem É, McDonald's, tem tudo, e entendeu? assim, Então, as estradas tudo, maravilhosas. para você não suja o seu carro de poeira, de lama quando A chove. gente tem que lavar o próprio carro, mas É, tem mesmo esse assim, detalhe também. assim, eu lembro uma vez que eu estava com o meu pai e lá na Flórida chove muito, do nada, né? Assim, Sim, tem aquela chuva em certo é. horário e estava dirigindo, de repente caiu aquele, mas parecia um furacão mesmo, uma chuva muito Tropical forte. Storm. Aí o meu pai, Rosina, é melhor a gente parar e encostar, porque o pai, se a gente for fazer isso toda vez que chover aqui, a gente não É. anda, porque aqui chove muito, não tem jeito. Então, assim, é uma realidade muito diferente daqui, Você tem mas, vontade de voltar, ou Cláudio? olha, nem visto eu tenho. É. Porque quando a gente voltou, a gente fez a devolução do green card. Ah, é? Vocês devolveram? Devolvemos. Mas tinha que devolver ou vocês quiseram? Assim, primeiro que a tributação do Brasil é diferente dos Estados Unidos. Então, Uhum. se você for ficar, Você se escolhe. quiser não, os Não? dois. Os dois? Morando no Nossa. Brasil, mantendo o green card, os dois, Tem que declarar nos residentes. dois. E fora que o green card, ele não permite que você fique mais, você tem que entrar num Tem que processo para voltar ficar um lá. ano, depois mais um ano, tá? E a gente não tinha uma perspectiva de voltar para os Entendi. Estados Unidos em 2 anos.
Aí a melhor solução foi devolução mesmo É para porque você ela. não pode ficar muito. Você Tem que pode ficar ficar. 6 meses lá, 6 meses aqui. Isso não seria viável. Então, para gente, para Para não isso, perder, né? para não perder. Para isso, a gente, para conseguir ficar um ano, se eu não me engano, pelo menos era na época que a gente se Aham. informou na época, a gente teria que entrar com processo, tal, né? Abrir uma Cara, isso é muito petição. bom, é muito legal você falar essas coisas, né? Porque a gente, às vezes a pessoa quer, vou investir nos Estados Unidos e é tal, tal, vou levar minha família, vão fazer acontecer, né? Então, e assim, tem uns poréns, né? Você tem que Tem. estudar, leva a família, igual eu falo com um amigo meu, leva a família primeiro, vê como é que é, se elas gostam de lá, se eles gostaram, fica lá 15 dias, 20, um mês lá, vê se seus filhos vão se adaptar à comida, apesar né, da Flórida você encontrar restaurante Não, brasileiro, tem né? todo Mas assim, mercado brasileiro. a vida é diferente, né? É. As pessoas não são como o Brasil, que vamos fazer um churrasco fim de semana, mesmo os brasileiros, eles criam um costume, né, do americano de ser cada um no seu, né, no seu cantinho, não tem aquela coisa que tem no Brasil, festa na rua, esquece. Não pode, Não pode, não nem pode beber na pode. rua, entendeu? Churrasco na praia, Churrasco na praia, esquece. esquece. Então, assim, Cervejinha na praia, nem pensar, vai preso. então eu sempre falo assim, vai com a família para conhecer, aí depois você define o que que você vai fazer, Tem muita entendeu? coisa boa. Assim, pra gente, a questão maior foi rede de apoio por conta do autismo também, né? Porque, assim, o meu filho, quando a gente estava lá, ele entrou numa fase de adolescência, puberdade. Então, às vezes, desregulava muito o sono. E lá você não consegue uma pessoa para ficar com você, dormir com você, não. Sim, Então, assim, isso era um problema. As meninas que trabalhavam comigo, eu não pude levar, porque elas sempre puderam viajar comigo para os Estados Unidos, principalmente a Marisa, né? Elas viajavam como o visto dela atrelado ao meu, mas como turista. turista, 6 meses. Como imigrante, eles tiram, não, não permitem mais. E aí ela teria que entrar, ela teria que entraria com outra pessoa, e tal, mas ia ficar ilegal lá. Então isso já seria um Entendi, problema. entendi. E não existe como eles querem que, já que você mudou para lá, imigrante, use os serviços dos Estados Unidos. Só que alguns serviços não existem. Não tem como, Então você não não tem um tem como. babá lá, né? Você tem a Você tem aquele babysitter babysitter lá, que vai mas não lá, é igual, cobra né? uma fortuna, fica 2 horas fazendo unha no É, celular, não dá a mínima para a criança, é completamente diferente. é. E aí, assim, aí a gente acabou, também foi um dos motivos para voltar. Entendi. Mas foi muito bom. E aí, na hora de voltar, voltar para onde? Vamos voltar para Itaperuna, que não tem erro, né? A gente já morou lá, vamos inventar de outro lugar, não. E o Luiz Adriano tá mexendo com fazenda. Fazenda. Tá, se achou trabalhando Ele, com se- gado, ele né? sempre teve, né? Ele sempre gostou muito, gosta de fazenda, sempre gostou muito. E aí, claro, tá mais envolvido, né? Mesmo de lá, ele já tinha, o rapaz que trabalha com a gente, trabalhou o tempo todo que a gente estava lá, Uhum. agora aqui mais de perto. Há pouco tempo ele caiu do cavalo, né? Nossa, Teve uma fratura de ombro, tal, teve que fazer cirurgia. Agora ele está muito animado com andar a cavalo, esse lado da fazenda não. Mas ele sempre gostou. E trabalha com investimento, né? Trade, tem lá no escritório dele, sim, sim, onde ele legal. trabalha com investimento. Ô, Cláudia, e a Helpers Education? Como é que ela nasceu? Como é que é Então, essa história? ela é americana, né? Ah, é? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, a minha ideia era criar alguma coisa, porque por incrível que pareça, muitos produtos que a gente tinha aqui no Brasil, a gente não encontrava lá de qualidade. Malha sensorial, uma série de coisas. E também, por conta do câmbio, ficava muito barato levar daqui para lá. E aí eu montei inicialmente a Helpers Autistic, né, que era pensando que era ajudar mesmo as famílias dos autistas com alguns produtos, tal. Mas isso já foi mais ou menos quando a gente estava chegando próximo de voltar, antes da gente tomar a decisão, tal. Uhum. E aí eu comecei, desenvolvemos a marca lá nos Estados Unidos, eu tinha uma empresa lá, né, que é uma LLC lá, com imposto de renda, tudo direitinho, da Helpers. Mas aí, quando a gente voltou, eu só mantive o nome, a logo, embaixo, e mudei, porque. E aí a gente voltou, eu abri uma clínica aqui em Itaperuna, ficou 2 anos só, mas
na época da política, com o envolvimento na política, eu não conseguia me dedicar lá na clínica. Uhum. Aí eu acabei fechando a clínica, mantive só a parte de educação dos cursos. A Sim. gente tem vários cursos, E né? a distância E à online. distância. E quando eu fui para a Secretaria de Educação. E chamei algumas pessoas para entrarem, né, aqui no Brasil, para entrarem, que eu tive que encerrar a empresa lá, abri aqui, e abri uma limitada com mais 2 sócias, Sim. que é a doutora Simone Pires, que é uma médica nutróloga, que tem uma experiência enorme com autismo. Eu não tenho, o tempo todo que a gente morou nos Estados Unidos, ela continuou sendo a médica dos meus filhos, porque ela fez a formação dela toda nos Estados Unidos, mas é assim, ela é absurdamente inteligente, é uma daquelas altas habilidades incríveis. Então, ela sempre foi, né? Continuou sendo a médica e tem um filho autista de 25 anos. Então, assim, há 23 anos que ela se dedica ao estudo do autismo sempre nos Estados Unidos. A formação dela foi toda feita lá. Uhum. E a Giane Fonseca, que sempre trabalhou comigo na época do colégio, tal, que é uma psicopedagoga. Uhum. Então, a gente montou essa Helpers, mas agora aqui no Brasil, com essas 2 sócias. Entendi. Mas continua lá também? Não, não. Não, né? A Agora gente só fechou aqui. tudo lá. Agora só aqui. É. Então é uma ferramenta, né, que você tem as videoaulas, né, os Isso, é. cursos, né, e também tem uma orientação também. Isso, hoje a gente tem uma comunidade na Circle, que é uma plataforma de comunidade, né? Uhum. Essa comunidade ela é absolutamente gratuita e alguns cursos são gratuitos. Isso aqui é uma parte de militância, digamos assim, Uhum. vocacional, tanto Uhum. meu como da Simone como da Giane, Uhum. de oferecer serviços e trabalhos para as famílias gratuitamente. Existe meio que um código, não sei se é um código de ética, digamos assim, de alguns profissionais que trabalham com autismo, principalmente que têm filho autismo, de não cobrar de pais, de mãe. Entendi. Então, assim, Isso é legal. eu levo isso, a Simone Pires leva. A Simone não tem como não cobrar de pais, porque ela é médica, quem Uhum. paga a ela é essa Ela vive disso. claro. Mas cursos, palestras, informação para os pais, ela não cobra. Assim como a Berenice Piana, que também que foi, né, que brigou, a mãe que lutou pela lei Berenice Piana, que é a lei Uhum. do autismo, ela também nada, ela cobra de pais, se ela vai fazer palestra em alguns lugares, ela nunca cobra. Então, a Cláudia Marcelino, que também é mãe, que atende e tal, mas agora ela está muito envolvida na questão de óleos essenciais, tal, chegou a fazer nutrição lá na Redentor. Não sei se você pegou o Maurício, o filho dela, trabalhou lá com a gente. Ele ficava gritando, ele tem uma estereotipia de gritar, um autista. Você lembra? Não. Acho que eu lembro. Ele formou lá. Acho que eu lembro. Ele formou, não, ela fez nutrição lá e aí a gente contratou ele para ela poder estudar na época. Aham. Então, assim, é meio que um código, né? Entendi. Não nos outros cursos, aí não, aí são outros projetos, mas de pais não cobrar. Então, essa plataforma, essa comunidade, ela foi focada principalmente para os pais, mas tem muita coisa que atende outros profissionais. Quando a gente fala por exemplo, você pegar 2 médicos conversando, um médico que trabalha com autismo e um pediatra qualquer, isso a gente escuta sempre da Simone, de vários médicos que trabalham com autismo. O pediatra vai falar, nossa, eu detesto que essas famílias vão para o Google e já chegam com um monte de informação do Google. Os do autismo, já sua família vai para o Google, a minha família vai para o PubMed. Porque mãe de autista pesquisa, mas pesquisa com vontade. Sim. Então, assim, se você quer levar Escolher o melhor, né? se você vai levar coisa de qualidade para mãe de autismo, tem que ser com muita qualidade. Então, acaba que profissionais que não têm filho autista acabam fazendo os cursos e aprendendo muito, porque os cursos têm um bom nível, um bom padrão, né? Bem robusto. E a gente tem 2 outros projetos que são de capacitações para prefeituras, para equipes de escolas, para mediadores. Então, esses são outros projetos. Entendi. Eu tenho muita afinidade pelos autistas, né? Eu tenho um sobrinho autista, né? Mas nem por isso eu sempre tive. Eu já fiz congresso online com uma sumidade em bem-estar animal, que ela é autista e ela é doutora da Universidade de Kentucky. E, inclusive, Netflix tá. É Temple Grandin? É.
ela foi com eu convidei ela pro meu evento, ela aceitou, Uhum. nem acreditei. Eu também, se você convidar para algum outro evento, você me chama, que eu gosto muito do povo. Vamos às três, porque todo mundo fã dela, ela é Nossa, mãe, fantástica. ela junto com a Érica, né, que é a outra que trabalha Uhum. junto com ela, e foi um evento online na época da pandemia, entendeu? Mas assim, ela super receptiva, entendeu? E eu achei muito legal, assim, e ela, assim, é uma sumidade na área dela, assim, né, Esses dias eu fiz um curso da Spellers, e ela está num grupo, que é o grupo do Spellers, que é um grupo de soletradores americano, aham, né? E ela tá junto com esse grupo, apesar dela falar, né? Ela sim, não é, mas ela tá vinculada ao grupo dos Spellers. E aí teve uma palestra com ela, e dentro da casa dela ela fez a palestra da cozinha. cara, E é muito ela ia tranquilo, sair arrumando as coisas, levantava, fazia alguma coisa, a gente assim pensava, "Meu, essa mesmo, mulher está fazendo palestra da cozinha ali, tipo assim, muito, muito ela é legal. assim mesmo. Ela é impressionante. E ela é Aquele assim, ela é jeitinho. muito respeitada É, no bem-estar animal, assim, no mundo, ela é muito respeitada, porque realmente ela tem muito conhecimento e ela criou a sensibilidade. O seu marido, por exemplo, deve conhecer muito ela, porque ela é muito ligada a essa questão da construção dos sim, as pais, mães, né? A em própria curva, construção né? hoje tem muito o dedo dela, né? É, Nas coisas é das. para assim, o animal não ficar estressado quando entrar dentro do Isso, curral, não entendeu? subiu o cortisol. É, É fantástico, o trabalho dela é muito é, legal. Eu já li alguns livros dela, os livros dela são maravilhosos, porque o autista nunca é parecido, nunca é igual ao outro, né? Eles sim, são muito diferentes. E ela tem uma característica que é de pensar por imagens, que nem todo autista tem. sim, Nem todo autista é tão literal, tal, mas ela tem essa característica. E ela, em um dos livros, ela fala que ela tinha muita dificuldade com o Pai Nosso, porque ela não conseguia imaginar o que seriam aquelas palavras. Santificado seja o vosso nome. O que que é isso? sim, porque estava no Ela não abstrato, né? conseguia traduzir para a imagem. Né? E ela falou que ela já começava a ter problema com o amém. Ela não consegue gerar uma imagem para o amém. E é legal ela trazer isso, porque eu e a Giane, a gente tem um curso de inclusão na igreja. Uhum, E a gente sempre fala isso, que assim, não adianta a gente dar algumas estratégias, porque as estratégias também não vão valer para todo mundo. Que a gente tem que ficar muito atento na característica de cada um, porque eles têm características diferentes. Pode ser que um tenha dificuldade com isso e outro consiga abstrair bem. Então, assim, sim. são muito diferentes, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu procurei a prefeitura na época. Meu Uhum, envolvimento na política começou até aí, uhum. né? Eu procurei a prefeitura na época que eu queria fazer trabalho voluntário. Uma coisa que você aprende de bom lá dos Estados Unidos é fazer trabalho voluntário, né? Sim. Que todo mundo faz O tudo exterior voluntário. também na Austrália é muito forte. Também eu fiz muito trabalho voluntário na Austrália. Lá todo Muito. mundo faz, todas as mães ou estão trabalhando em alguma coisa na Eu visitava escola. presídio na Austrália. Tinha uma amiga lá que trabalhava no Pregnant Center, que é a gravidez, né, para dar a primeira Igreja Batista de Orlando. E assim, histórias incríveis, assim, um projeto belíssimo. Então, assim, mas tudo voluntário. Todo mundo lá trabalhava de forma voluntária. E eu tentei fazer um trabalho na prefeitura e não consegui. Enfim, por uma série de empecilhos, achavam que eu Uhum, tinha pretensão política, não tinha nenhuma na época, e assim, não me candidatar a nada, mas uhum, e aí não pude. E aí, naquela época, eu pensei, não, eu queria fazer alguma coisa. Aí eu procurei o Rio de Janeiro, na época do PL, Mulher Crescendo, tal. Procurei, acabei me envolvendo em campanha, tal. Conheci a presidente na época do município do Rio, acabei me envolvendo no PL Mulher e por isso que eu sou presidente e coordenadora aqui da região. uhum. Então, quando eu fui para a Secretaria de Educação, eu já estava com um projeto em andamento, com a Simone, com a Jeane, com mais outros dois sócios da área de tecnologia, né, tecnologia e marketing, que era o Elara, que é para capacitar equipes das escolas públicas. Então, um projeto muito bem estruturado, ele capacita por trilhas, então, diretores, professores, mediadores, sabe? Enfim, a equipe de apoio. Era um projeto bem robusto para ser capacitado ao longo de um ano, Uhum, e pelas características, ele pode ser pago com dinheiro do Fundeb. Então, esse projeto ainda está acontecendo, a gente já entendi. está entrando em alguns lugares. A trilha de mediadores a gente desmembrou e trouxe para capacitação. A gente está fazendo esse trabalho hoje em Itaperuna, Ah, legal. porque quando eu fui secretária de Educação, eu dei a minha palavra para as mães dos autistas que eu levaria essa capacitação de mediadores gratuitamente para lá.
Então, eu estou fazendo essa Ah, legal. Isso é capacitação importante, né? gratuitamente. Porque assim, Quarta-feira agora eu estou lá. a dificuldade de você treinar, né, de as pessoas conseguirem buscarem um treinamento, né, para ser uma pessoa apta a, né, como se diz, a cuidar de um autista, né, a ter o acesso, né, você saber né, o que realmente acontece com o autista, né, você como educador ou qualquer outro profissional que vá ter contato com o autista, você ter um treinamento para isso, hoje na nossa região é muito Não, difícil de achar, é né? fundamental. O que fez a diferença no Colégio Redentor foi exatamente o treinamento com as equipes, que era todo mundo treinado. E depois que a gente mudou, Itaperuna ficou assim, nossa, e agora? Aí as escolas receberam, as pessoas ficaram desesperadas. Quando eu voltei, que eu levei meu filho para, ele estudou um ano, eles estudaram um ano, mais um ano, né, no caminhar, né, porque Aham, no ano depois para o ensino médio eu fui pro Único. uhum. E eu lembro que eu ri muito com a diretora do Único, ela falou assim, nossa, eu te odiei tanto quando você fechou o colégio, que veio parar tudo aqui comigo. Tô brincando. Mas era verdade, assim, as pessoas não sabiam o que fazer com aqueles alunos. E assim, na verdade, até hoje a gente vê muita gente que faz capacitação, mas não entregam tudo. Sabe aquela capacitação, aquele treinamento que fala, você tem que fazer isso, 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 mas não mostra como? Sim, Que é para a pessoa depois contratar o seu serviço? Então, aham, assim, isso me dá um certo desespero quando eu aham. vejo isso, sabe? Mas você é procurada para você dar consultoria, alguma coisa assim, Sou, treinamento, sou, né? Porque como eu falei, é muito sou, escasso, né, a pessoa, sou. né? A gente tem na comunidade bastante coisa gratuita, tem inclusive um curso de inclusão na igreja, Uhum, mas agora, por exemplo, essa semana, no final de semana, no sábado, a gente vai a Pádua fazer uma capacitação, inclusão na igreja a gente não cobra, entendi, então a gente vai gratuitamente lá falar em entendi. Pádua. E E tem vários lugares que a gente vai e fala mesmo. Uhum, A gente chegou a fazer a capacitação com a própria equipe lá na clínica Escola do Autismo da Berenice Piana, uhum, do modelo que a gente está usando, que é o modelo de soletração. uhum. O problema também do autismo é que existe muita briga entre a própria comunidade. Você tem um sobrinho, né? Tenho um Eu não sobrinho. sei se você participa Não, tão ativamente, não. mas é filho de quem? Da minha irmã. Então, sua irmã vai saber exatamente do que eu estou falando. São métodos que não se falam, entendeu? O ABA e o DR que se odeiam, são Que loucura, né? médicos que são mais de medicar, médicos que são mais integrativos, que também não se falam. Uma briga entre as mães dos autistas nível 2 e 3 e os autistas nível 1, porque os autistas nível 1 lutam pela neurodiversidade, pelo orgulho de ser diferente. Sim. As mães dos autistas mais severos, digamos assim, odeiam o autismo, entendeu? Então, Que assim, é uma loucura. briga. Cara, mas assim, a maioria, assim, não é a minoria, né, ô Cláudia? Que assim, Não, a maioria. Eu é, não sou desse pensamento. aham. Eu amo meu filho do jeito que Eu, é, eu eu falo sou, que eu como eu amo. falei, eu sou fã de autistas. Você vê, ó, tem um monte de símbolos É, do autismo aqui no mas estúdio, eu entendeu? entendo que o autismo, para algumas famílias, o impacto do autismo nas famílias depende, é muito diferente um da outra. Então, assim como o autista é diferente, o impacto na família também é. Então, assim, é muito fácil para mim que tem ajuda, para o Marcos Mion da vida que tem ajuda, a gente falar que a gente ama o Agora, quando autismo, a tá, mãe tá, é tá. uma mãe sozinha, Agora, quando um filho mata o pai porque empurra ele nossa, de é uma escada, loucura. como é que você vai querer que essa mãe ame o autismo? É. Quando, entendeu? Quando a criança convulsiona de bater cabeça e de se cortar. Entendeu? Quando a criança é muito medicada, e isso é um problema sério, e acaba entrando num looping de medicação, e bate a cabeça e se corta e agride porque não consegue falar, e ninguém entrou com comunicação alternativa, sabe? Crianças que às vezes têm um problema crônico no estômago e nenhum médico investiga, e essa criança bate, morde, entra com um monte de antipsicótico. Então, assim, para essas famílias, a gente não pode Pois falar é, em. mas aí é a gente que tem. A questão da gente. É um defeito da gente não se adaptar a eles, né? Eles vão ver se não. Não é questão nem de se adaptar, eu acho que a falta de informação e a falta de qualidade dos serviços que são prestados a essas famílias que é o grande diferencial. E Entendi. não tem tanta diferença com ter dinheiro ou não. Uhum. Eu conheço famílias de pessoas mais simples, que a família está regulada, que a criança está regulada, que é muito mais fácil o convívio.
Eu conheço famílias que têm autistas não tão, que também não falam, tal, e que a mãe é doida, que eu amo a mãe, assim, que tá de boa, tudo ótimo. Conheço uma família de filho de médico. A mulher ela é casada com um médico. O filhinho dela é absolutamente desregulado. Ela paga os médicos mais caros e os serviços mais caros, de terapias ABA mais caros do mundo, e o filho dela continua mal. Continua o mesmo problema. Por quê? Porque o médico não avalia de forma integral, integrativa, enche a criança de medicação. Os terapeutas só ficam invadindo o espaço, não respeitam a criança. Então, assim, esse problema da falta de respeito, da falta de investigação adequada, isso aí, na minha opinião, que gera tanta diferença. Entendi. E isso não é muito por ser o autismo uma coisa, vamos dizer assim, não é muito antiga, assim, uma coisa mais recente, de que as pessoas ainda estão, ao meu ver, né? Elas ainda estão aprendendo muito com o autismo ainda. Também sim, mas o problema assim, Porque assim, a gente começou a discutir sobre o autismo quando? Tem quanto tempo? Isso, uns 20 anos. Você falou da sua escola que era de 2000, né? isso, Foi junto com a Redentor? Não, não, foi foi depois, né? depois do diagnóstico do meu filho. Meus filhos têm 17 anos, o diagnóstico veio com 2 anos e pouquinho, num dia 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo. Mas o que que acontece? A Berenice Piana, por exemplo, ela luta pelo autismo há muito mais tempo. O filho dela tem 30 anos, entendeu? Entendi. E ela vem lutando pelo autismo há muito mais tempo. O problema é que, não só no Brasil, mas o problema é que as pessoas querem muito ganhar dinheiro em cima das coisas. Você vê, tem uma pessoa, que eu não vou citar o nome, um historiador que se diz especialista em autismo, que ele simplesmente sempre foi contra as escolas especializadas, né? Porque a gente tem a escola regular e a escola especializada e a família decide para onde vai botar, é o melhor dos mundos. Ele sempre foi contra, até que ele ouviu uma palestra da Berenice Piana no Rio Grande do Sul. Isso aí pode dar dinheiro. Mudou. Agora ele é a favor das escolas especializadas e acha que nenhum autista pode ir para uma escola regular. Bem, a experiência que a gente teve no Colégio Redentor é que qualquer autista pode ir para a escola regular, porque a gente recebeu de todo tipo de autista. A gente recebeu do autismo leve. Vocês ganharam até premiação, não foi, Cláudia? Não, Apareceu na Fátima Bernardes, apareceu na né? Fátima Bernardes, do Bem-Estar. Nossa, foi bem legal, cara. Foi, e assim, e a gente recebia, gente, a família veio de Manaus para o filho Que estudar aqui, loucura. o filho ficou ótimo. Levaram, na hora que, né, quando precisou voltar para Manaus, que a gente fechou, levaram até o mediador junto. Mas o que que aconteceu? A gente tinha isso, né? Era todo mundo treinado, na época da Helena Gueiros, da Carolina Carmo, o grupo todo, a Eliane fazia um trabalho maravilhoso, a Giane, enfim, não dá nem para citar todo mundo. Mas todo aquele grupo lá treinado com autismo, a gente recebeu crianças, tinha poucas crianças típicas, na verdade, de 230 alunos no total, a gente tinha 90 mediadores, então assim, mais de 40% eram crianças atípicas. Todas as síndromes de Down da cidade apareceram lá na escola, inclusive uma menina que não fez a cirurgia reparadora. Ela tinha os lábios roxos, as mãos roxas, ela não podia subir um degrau de escada. Ela já até faleceu. Nossa. A gente recebeu criança com epilepsia, que era uma indicação de hemisferectomia. A gente recebeu crianças de autismo de todos os níveis. A gente recebeu um rapaz autista que nunca tinha entrado na escola, tinha 13 anos, nunca tinha entrado na escola na vida, foi parar lá. Então, nunca tinha visto uma letra, então a gente nem podia ir para outro. Foi para o Fundamental 1, ele era enorme, estava na puberdade, se masturbava na frente das outras crianças, a gente teve que lidar com toda essa complexidade. Recebemos um menino lá que chegava todo mordido, que ele tinha dor de dente. Então, assim, receber todas essas crianças, e eu não vou te dizer que todos ficaram perfeitos, mas todos conseguiram ser incluídos. Todos conseguiram ser incluídos. Ficava um pouquinho na sala, ia um pouco para a sala de regulação, a gente tinha uma sala de apoio, entendeu? Mas tudo preparadinho, né? A criança entrava no horário que tinha que entrar, saía no lugar de entregar, entregava a criança regulada. E todos avançaram um pouco. Para você ter uma ideia, a gente teve uma tese de doutorado que foi desenvolvida lá dentro, que é da Carol Carmo, lá da UENF, que foi exatamente no processo de ensino de crianças não falantes, nível 3 de suporte não falante. Meu filho é um das crianças lá do estudo. Então, assim, e foi muito bacana, a gente conseguiu fazer muito vantagem. Mas, primeiro, eu estava absolutamente envolvida. E aí todo mundo era envolvido. A Eliane era, todo mundo absolutamente envolvido, todo mundo querendo fazer.
E com treinamento, direto. Então, assim, não tinha. Claro, a gente abusava em algumas coisas. Por exemplo, tinha uma tirolesa lá, você sabia? Não, Assim, meu filho era buscador de sensação, adora aventura. olha que Qual a loucura. melhor forma de regular meu filho? Tirolesa, tinha uma Então ele se tirolesa. amarrou na Disney, então. Não, ele é apaixonado. Aproveitou. Todos os brinquedos daquele radicais. Melhor que eu tenho medo de todos. É o Olha, que eu tô as falando. fotos, Autismo, eu sou fã do é, autismo. as fotos são as coisas mais engraçadas do mundo. Era assim, eu do lado dele, ele assim e eu assim dele. Ah, brincando nas fotos, é. E ele durinho, durinho, empinadinho. Se amarrando lá, ó, que tô Você passeando. teve uma ideia, pra você ter uma ideia, a gente foi agora no China, num hotel, agora no Espírito Santo. Ah, no. Como é que é o do China? Parque do China. Isso, Parque Que do tem uma China. tirolesa enorme lá também. Naquela enorme a gente não foi porque eu fiquei muito preocupada, porque a subida tem que ser naquela cadeirinha e aquilo ali não tem segurança nenhuma. É, Aquilo ali não tem é. segurança nenhuma, então a gente não foi naquela. Mas a gente fez o arborismo. E ele ia direto na frente, eu morrendo de medo, quase querendo desistir. Depois Nossa. eu fui uma vez, depois não fui mais, foi só ele. Ele se amarrar aí na Austrália, que na Austrália o povo gosta também Nossa, ele se de amarra esporte de nessas coisas. aventura. Ele se amarra nessas Aí, coisas. quando eu estava lá fazendo doutorado de sanduíches, no festa de fim de ano, eles chamaram para ir fazer arborismo lá. Falei, tá bom, vocês podem ir, eu filmo vocês e tiro foto, fico lá embaixo. E eu Aí sempre, tudo, os professores tudo voando, e eu... eu sempre vou, me arrependo depois, no início já estou arrependida, mas foi muito legal, ele curte essas coisas, ele gosta porque legal. ele é um buscador de sensação. Mas na verdade, assim, um balanço resolve, entendeu? Aham, Não precisa ser nada caro. Então, aham, assim, há uma série de estratégias que você consegue fazer com conhecimento, um copo d'água regula uma criança. Você tem que saber como sim. fazer. Uma almofada, você aperta a criança, ajuda a regular. Uhum. Então, assim, é querer fazer. Mas as pessoas querem muito ganhar dinheiro em cima do É autismo, eu que porque está tenho visto crescendo mesmo. muito, É. está dando muito dinheiro. E, assim, sem ética nenhuma, começam a falar que autista não pode ir para a escola regular. Eu fico, gente, aqui, o Redentor, Colégio Redentor, foram todos, ficaram super bem. É. Então, Ô, assim, Cláudio, a gente indo para os finalmente, né? Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Eu queria perguntar se a gente comentou nos bastidores a respeito de política, né? Você falou, né, do ano que vem, né? Ano político para a gente aí. E nós temos uma deputada muito atuante na nossa região, né? Que você apoia ela, né? uhum. E que é a Cristonieto, que inclusive a gente está. Espero que ela veja aqui e reforce, né, o convite para ela vir aqui no estúdio. Ah, Minha seria muito esposa bom. já convidou ela, né, através dos seus assessores, ela falou que viria. Então a gente está esperando, né, a visita dela aqui, né, para a gente conversar, falar dos projetos dela, Uhum. falar também dos feitos dela junto ao hospital, né, que ela nunca fala não para o hospital aqui, eu Eu sei por sou experiência. conselheira do hospital Você é e o conselheira, ela né? realmente ela ajuda muito o hospital. Então, a minha esposa sempre fala, né, dela, né, que ela ajuda bastante, sempre está aqui, e ela é muito séria, né, e eu não tive o prazer de conhecê-la ainda, mas espero que ela venha aqui para a gente bater esse papo e você venha com ela, né? Não, se Deus quiser. Na época que eu estava na Secretaria de Educação, coitada, eu enchia muito o saco dela, que eu ligava para ela, o que que eu faço? O que eu faço? Mas ela, assim, ela é uma pessoa muito séria, pró-vida, né? Faz um trabalho muito bacana. Eu cheguei a fazer participar de uma audiência pública que ela abriu lá, exatamente na época que teve uma confusão em relação ao autismo, lá em Brasília, e eu fui uma das convidadas que estive lá. Ela faz um trabalho muito bacana, uma pessoa muito séria. Ela é hoje presidente do Estado, né? Do PL Uhum, Mulher Estadual. uhum, Vai agora, a gente está organizando, inclusive, caravana para sair daqui da região, para o evento dia 13, no uhum, Rio, uhum, né? Tá lá na minha rede social, no uhum, PL Mulher Itaperuna Oficial também. uhum. A gente está pegando os nomes das pessoas, porque o partido vai mandar ônibus, tal, para a Entendi. gente poder fazer um movimento grande, já que a Michelle Bolsonaro estará presente no dia Ah, 13. entendi. Apesar dessa loucura toda, a gente vê que a Michelle tem força, que só Deus sabe de onde ela tira, É, que ela continua trabalhando, continua viajando. E eu acredito, assim, tem um projeto que foi lançado agora pela Michelle Bolsonaro e a Cris está no grupo, que é um projeto Alicerça Brasil, que é de estudar os princípios, né,
não só do liberalismo, mas principalmente os princípios conservadores, de ética, de impessoalidade, coisas que às vezes você olha e fala assim, mas se a gente está falando da política do Brasil mesmo, impessoalidade, a gente está falando da política do Brasil, mas são princípios que a gente só vai mudar se a gente trabalhar a partir da base, né? Sim. Então, a ideia é exatamente a gente trabalhar a base, né, com boas práticas de política, né, e aí a partir daí a gente tem melhora. E é o que me mantém acreditando, né, tá junto da Cris, da Michelle Bolsonaro. Eu sou totalmente a favor do liberalismo. Depois que a gente mora no exterior, não tem como não ser a favor do liberalismo, né? Porque a gente tem que acabar com esse negócio de ficar dependendo de governo, e o governo também ficar querendo amarrar o cidadão também, entendeu? E isso aí não existe, né? Você vê, igual, por exemplo, os Estados Unidos, como que você é livre, né? Para você ter um emprego que você quiser, quantos empregos você quiser, você não tem carteira assinada, não tem nada, e as pessoas, elas se dão bem com isso. As pessoas acham que perder uma carteira assinada hoje no Brasil é uma morte, mas você está abandonando a sua escravidão, que carteira assinada hoje no Brasil é escravidão, entendeu? Então, quando eu vou prestar serviço hoje para alguma empresa, igual que eu estou hoje, na hora que eles falam, pode usar sua pessoa jurídica, eu falo, pode, não deve, eu prefiro, entendeu? Porque você fica muito mais liberado, não fica negócio de ficar tendo que bater ponto, essas coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que muita coisa dá pra gente melhorar, entendeu? Mas eu acho muito difícil, né? Muito difícil a gente mudar a cabeça de muita gente, mas a gente não pode desistir, né? Em relação ao liberalismo, eu já tive mais esperança. A gente tem, Paulo Guedes foi ministro da Fazenda. Isso aí foi mais justo num momento de pandemia, e graças a Deus que era ele na pandemia, né? Porque nem Senão tinha estourado mais. Senão o negócio tinha ficado ruim de vez. Mas hoje a minha luta é, claro, sim, pelo liberalismo, mas principalmente pelo conservadorismo. Entendi. Voltar às questões, sabe, os princípios de família, de respeito como eu falei, lá nos Estados Unidos, muita gente lá nos Estados Unidos muda as crianças, tira da escola pública para uma escola confessional exatamente por causa disso. Porque menininho de 8, 9 anos já pode ter nome social e a família, querendo ou não, dessa vontade dele. É a loucura, isso é uma loucura. E isso está acontecendo aqui no Brasil. A gente já demora um tempinho para acontecer nessa intensidade, mas a gente já tem isso, né? Algumas coisas já não pode falar, porque não pode, sabe? É muito mimimi, é muito complicado. E o respeito mesmo para opiniões diferentes você não vê, né? Não. Você pode dar a sua opinião se ela for de acordo com essa agenda. Se não, você não pode dar. A gente, de vez em quando, passa por isso aqui alguns programas aqui, que a pessoa fala uma coisa, mas gera uma polêmica de dar 5 milhões de visualizações num vídeo por causa de uma polêmica de... igual as meninas falaram aqui, fizeram a pergunta se o certo é falar preto ou negro. Isso deu uma confusão, uma pergunta simples, entendeu? Qual a diferença, entendeu? Legal, e elas respondeu que foi a Camila, né, que estava sendo entrevistada, ela respondeu de uma forma tão simples e tão comum, assim, que, assim, aí que eu acho que o pessoal virou o Ziza mesmo e encheu aquele monte de hater lá falando, né, começou a falar um monte de coisa na rede social. É uma loucura, né? Eu fui comentar hoje alguma coisa numa postagem, a mesma palavra que eu coloquei, já não deixou nem postar. Gente, mas a censura é isso aí mesmo, né? Tem coisa que você não consegue, nada, não está autorizado. Uma palavra assim que não pode. Eles já estão bloqueando tudo. Gente, que loucura. Você tem que colocar um cifrãozinho no meio da palavra. Umas coisas assim. Não era nada demais. Era a opinião nessa confusão toda aí do Bolsonaro. Eu ia comentar alguma coisa de pessoas que eu conheço, que eu sei que estão, né? A própria Nídia, que é uma querida que trabalha com ele, que todo dia de manhã faz oração na janela, né? Que é orando por ele, pela família, mas você tem que, qualquer coisa que você vai comentar, você tem que ter cuidado. E assim, esse movimento do PL Mulher politicamente é o que me motiva.
Se eu saí da Secretaria de Educação, graças a Deus saí bem com todo mundo, com o Nel, com o Neto, com o Jair, eu não tive nenhum Uhum. problema com eles. Meu problema foi estrutura, né, É, pública que eu não me isso aí adaptei. infelizmente. Mas assim, ver pessoas, principalmente como a Cristonieto, né, a forma como ela atua, a seriedade como ela atua, me dá Tem uma muito, né? Tem muito tranquilizada. deputado, né? Muito cego, igual o Sócrates, por exemplo, tem muito também, né? Muito, Sim, muito sim, a bom também, Damares Alves, que eu tive a Damares, oportunidade de conhecer também. é. Que mulher fantástica. Então, assim, são uma pastora, uma mulher de Deus, uma pessoa que você vê que realmente é comprometida, é séria. Isso dá uma aliviada, que é muita palavra. Nossa, Política é muita é, palavra, é muita coisa que a gente fica meio é. estressado. Ô, Cláudio, queria te agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado o convite e gostaria de deixar, né, à disposição aí, né, para você dar sua mensagem final, né, do que o que você quiser falar, se quiser dar um recado, se quiser falar sobre algum evento, algum projeto, quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade. Eu vou divulgar a nossa comunidade, né? Dentro do Instagram, que é @realpeaceducation, nós temos uma comunidade que é gratuita, com cursos gratuitos, ela sempre vai ser gratuita. E a ideia é exatamente dar condições aos pais para que eles entendam os dois lados e possam optar. Por exemplo, eu quero que tipo de tratamento médico para o meu filho? Eu quero uma coisa mais tradicional, eu quero uma medicina integrativa, eu quero fazer dietas ou não, tipo de terapia, eu quero ABA, DIR. O nosso objetivo ali é trazer informações sérias sobre as possibilidades e dar a opção de escolha para o pai, que é Uhum. quem tem que escolher. E principalmente em relação ao ensino. Hoje existe uma briga muito grande em relação à escola regular ou escola especializada. Na minha opinião, as duas são maravilhosas e têm tempos e famílias diferentes que vão optar. Então, se você opta por uma escola especializada, que seja uma escola que siga o conteúdo acadêmico normal, porque o fato da criança não ser falante, ela tem direito a todo o conteúdo, a ter acesso a todo o conteúdo que qualquer outra criança que presuma competência, e que a escola regular seja formada, treinada para receber qualquer autista, porque é possível, desde que seja feito com qualidade. Dessa forma, o que a gente quer é que o pai tenha o direito de escolha. Ah, legal. Legal. Mais uma vez, né, eu agradeço a todos aí que, né, que tiveram até agora com a gente aí nessa live, né, a gravação dela vai ficar disponível no YouTube, né, e nós vamos colocar também suas redes lá na gravação também, para o pessoal assistir, eles acessarem também. Né, eu vi também que o seu link da bio lá, né, Tem a só clicar comunidade, lá, tem tudo, tem né, a tudo pessoa lá. pode escolher lá, tudo Essa certinho. comunidade está lá. É. Legal. Ô, Cláudio, mais uma vez, obrigado, entendeu? E manda um abraço para o Luiz Pode Adriano, deixar. para o professor Heitor, entendeu? Obrigada. Saudade, tem tempo que eu não falo com eles. E até a próxima aí, espero que a gente Isso aí. possa se encontrar de novo aqui, Tá você venha joia. de novo, traga a deputada aqui para a gente Vamos conversar ver, vou falar também, com ela. né? E a gente fazer mais esse bate-papo aí, tá Tá bom? joia, você que Tá agradece. joia? Obrigada. Pessoal, um abraço, fique com Deus e até a próxima aí, né? No próximo sábado nós vamos ter a live do Dr. Bruno Monteiro, né, que é um bucomaxilo, né, que ajuda, salva várias vidas aí, faz um trabalho esplêndido. Foi convidado aí para ir para uma universidade dos Estados Unidos, se fosse ele eu ia. Infelizmente não me convidou, convidou ele, mas ele que resolveu ficar por aí mesmo. E nós vamos conversar com ele no sábado de manhã aí. Pessoal, até mais, fique com Deus. Agradeço aí o Urik, nosso ucraniano, tá aí, e o Moisés, o rei do curso, do concurso, de tudo. Né? Tá ruim, tá jóia, tá ruim. Agradecer aí que ficou aí na direção, na edição aí do nosso programa aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.